Agora você vai ver um caso revoltante. Um casal foi preso acusado de agressões que levaram à morte o próprio filho. Um menino de apenas 2 anos. Para piorar, o avô também pode ser responsabilizado por omissão. E tem um detalhe, os pais que foram presos, acusados de maus tratos, estão colocando a culpa no outro filho. Olha aí, a criança de 2 anos tinha um irmãozinho gêmeo e os pais estão colocando a culpa no irmão. Lúcio Castro acompanhou, vamos ver. Os pais foram presos por agentes da Polícia Civil. Rafael Alves Gonçalves e Eliane Alves Gonçalves estavam em endereços diferentes. Eles não são casados. Heitor de Souza Alves Gonçalves tinha apenas 2 anos de idade. Ele foi deixado ferido e passando mal com a babá. Marina afirma que o casal alegava que havia brigas com o irmão gêmeo. O Rafael chega lá com os 2 meninos, relatando que o Antony empurrou o Heitor. Realmente o Heitor estava com um galo na testa e que ele estava vomitando para me observar e ficar passando para eles. Eu falei para ela, Elaine, ele está vomitando bastante, a respiraçãozinha dele está um pouquinho ruim. Porque ele já tem um mês que ele está com a respiração um pouquinho ruim. Naquele dia, ele estava um pouquinho pior. O menino foi levado para a maternidade Fernando Magalhães, em São Cristóvão, mas já chegou morto. Irene, vizinha de Marina, foi quem prestou socorro. Ele estava molinho, muito molinho, só que tipo assim, ele não estava gelado, né? Ele não estava gelado, ele estava molinho. Quando eu desci, né, que eu entreguei para as enfermeiras, que eu estava muito desesperada também, né? Muito desesperada que eu entreguei, que elas fizeram os primeiros socorros, né? E quando ela me chamou, questão de minutos, segundos, que ela falou que ele já tinha dado entrada morto, né? Ali para mim caiu o meu chão. A Polícia Civil foi chamada pelos médicos. No plantão hospitalar já estavam os pais e o avô. A atitude da família causou as primeiras suspeitas. Assim que eu cheguei para elucidar os fatos de forma informal, o pai ele afirmou categoricamente que, na verdade, as lesões sofridas pelo Heitor tratavam-se de uma lesão perpetrada pelo seu irmão de 2 anos. Algo que, assim, segundo o exame necroscópico, praticamente impossível de uma criança de 2 anos conseguir causar um trauma de outra daquela forma. De pronto, foi fornecido pelas enfermeiras uma documentação, ao qual mostrava que em outros hospitais essa vítima já tinha sofrido uma série de lesões, entre eles lesões cranianas, torácicas, né? Outras lesões no próprio olho, tendo que passar por oftalmologistas, tudo isso que está consubstanciado nos autos. A investigação ainda não foi concluída, mas os policiais trabalham com a hipótese de que a morte de Heitor foi provocada por agressões cometidas pelos pais. O casal já era alvo de uma medida protetiva por tentativa de homicídio contra a criança. O avô, responsável pela guarda, confessou que não cumpria a medida judicial e deixava o menino com os pais. Os peritos descobriram que a causa da morte foi traumatismo craniano e abdominal e que a violência fazia parte da rotina da criança. É um crime que acontece no escuro. E o fato é que realmente há uma responsabilidade sobre o homicídio, porque há um trauma contundente na vítima. A vítima veio a óbito, que está materializado no exame necroscópico. Ambos os pais vão responder na modalidade ativa, porque o que a gente conseguiu trazer de materialidade é que estavam com eles e foram efetuados golpes contundentes, mas ainda assim, realmente, de se analisar a conduta, se qual foi de fato o omisso e qual foi ativo naquela conduta. O avô, ele também vai responder na modalidade omissão imprópria, ou seja, ele tinha o dever de cuidado, conforme o Código Penal preconiza, mas ele quebrou esse dever de cuidado, que inclusive já tinha sido estabelecido pelo próprio Poder Judiciário, assim como pela própria lei. Marina e Irene são consideradas as principais testemunhas do crime. As duas também são mães. Chocadas, pedem justiça. É inacreditável, sabe? Você tomar conta de uma criança, dar amor, carinho, até porque a gente pega sentimento por aquela criança, né? E a criança vai para casa, você não sabe o que aquela criança passa em casa. E lá na delegacia que eu fiquei sabendo que eles não têm a guarda da criança. Lá que eu fiquei sabendo que as crianças têm medida protetiva contra eles, que a criança já sofreu traumatismo craniano com eles, né? E que a guarda está com o avô, e o avô deixou para eles. É um rolo, sabe? A gente está falando de uma criança, de uma vítima, que foi agredida até a morte
E não foi dizer assim, ela foi agredida hoje e morreu hoje. A primeira agressão. Ela vinha sendo agredida pelo exame há muito tempo. Cada dia era uma agressão, cada dia ela lutava pela vida.